Isso lhe parece familiar? Você volta das compras e a primeira coisa que faz é jogar muito lixo fora. Isso acontece porque cada item é embalado separadamente. Tendo consciência ambiental, percebemos que estamos jogando fora substâncias valiosas que poderiam ser recicladas. Então lavamos e separamos nosso lixo cuidadosamente, encontrando muitos problemas para nos livrarmos dele. Conseguimos arrumar mais uma coisa para nos preocupar. Muitos países europeus têm atualmente sistemas de reciclagem de lixo. Por exemplo, na Alemanha, o Duale System promete reciclar qualquer embalagem que porte o rótulo verde. As pessoas pagam mais por esses produtos, com boa vontade, acreditando que o lixo será totalmente reciclado. Infelizmente, nem sempre isso é possível. Na Europa não há mercado para reciclagem de muitos materiais usados. O problema com plástico, por exemplo, é que ele é frequentemente misturado com outros materiais, como a cobertura de alumínio da embalagem de iogurte, que, como sabemos, é uma coisa muito difícil de se remover. Além disso, lixo doméstico contém muita sujeira e precisa ser completamente limpo antes de se começar a reciclagem. Portanto, o processo todo requer muito tempo e trabalho, tornando-o muito caro. Consequentemente, o lixo tem que ser exportado para países onde a mão de obra seja barata. Lixo plástico como artigo de exportação. No porto de Jakarta, a capital da Indonésia, 250 contêineres cheios de plástico esperam por seus compradores. Fábricas da Indonésia compram lixo. We don't know how much dari Jerman berapa? Because all the container is mixed, yeah. We don't know is that coming from Germany or somewhere else. But most of them come from Rotterdam, yeah. And the waste itself, it's many of them is the language is in Germany or Dutch or Italy and others country. So it's mean many of the waste come from the European country and also from United States, yeah. Mas ini bukan botol, Mas. Na Indonésia, muita gente compra e vende lixo, perambulando pelas cidades e coletando lixo onde ele é produzido. Aqui o lixo não é apenas um estorvo, mas também um meio de subsistência de milhares de pessoas. Esse é o Sr. Slamat. É especialista em garrafas. Todos os dias ele circula pedalando por quiosques, restaurantes e lojas para comprar garrafas vazias.
Apenas em Jakarta, 40 mil pessoas vivem da coleta de lixo. Ao longo dos anos, surgiu uma enorme indústria de reciclagem. Berapa itu? 17. Jadi 1.700 sama kardusnya harusnya 2.000. Wah, 2.000. Iya. Itu nggak ada skental, Bang. Ya, yang berapa? Yang pasar berapa? Ya, taruhlah. Gope dah. Gope. Iya. Lebihin lah, lebih. Lah. 1.000. Ya, jadi nggak boleh kurang. Nggak kurang. Saya rugi, Bang. Enggak. Berapa kilo ini? Ada 10 kilo ini. Coba lepas. Ada 10 kilo itu. Ini saya kasih 700, ya. Yang ini berapa? Tadi 17. Jadi berapa? 1.700 ya. R$1.700 é o equivalente a 90 centavos. Garrafeiro pode ganhar entre 15 e 60 dólares por mês. Um professor ganha cerca de 30 dólares, o suficiente apenas para alimentar e vestir uma família. Não admira que muitos funcionários de hotéis ou escritórios considerem vantajoso vender garrafas, plástico ou papel usado como atividade paralela. Slamet volta para seu alojamento Bintang Mas. Ele mora aqui com outras 300 famílias. Muitos deles também trabalham como garrafeiros. Outros vendem água potável ou refeições leves nas ruas. Como muitos outros garrafeiros, Slamet veio do interior. Chegou a Jakarta há 15 anos à procura de trabalho. Tentou sobreviver como operário, pintor de casas e eletricista, mas o trabalho era mal pago. Um de seus amigos iniciou no comércio de garrafas. Nesse meio tempo, ele sentia saudades de casa e voltou para o campo, constatando que sua perna doente, devido a pólio, o impedia de trabalhar como agricultor. Então, retornou a Jakarta, dessa vez com a família. Agora, eles moram de graça num barracão caindo aos pedaços com vista para um vistoso parque. Apa penghasilannya selalu cukup, Pak, di sini? Ya. Apa yang diperoleh, maksud saya? Selama di Jakarta? Iya. Ya, boleh dikatakan cukup ya cukup, enggak ya enggak. Jadi hanya kita ini melihat yang kita setorkan ke sana. Misalnya bos itu lagi kekurangan duit, ya sini juga boleh dikatakan kekurangan juga. Jadi kita juga masih berusaha jalan keluar lagi. Embora os garrafeiros sejam relativamente bem pagos, eles levam uma vida dura e perigosa. Sem documentos de identidade, muitos deles vivem ilegalmente. Para o resto da sociedade, eles são pedintes e ladrões, desprezados e rejeitados. Para serem tolerados, muitas vezes precisam usar para suborno boa parte do salário ganho arduamente. Slamet trabalha todos os dias. Quando o negócio de garrafas vai mal, ele faz diversas outras coisas, como vender papelão ou plástico, ajudando comerciantes a separar seus produtos, fazendo pequenos consertos ou trabalhando como motorista. Após coletar um número suficiente de garrafas, Slamet as separa cuidadosamente para revendê-las. Pak, ini bagaimana menentukan harga botol-botol ini, Pak? Ya. Apa beda-beda gitu? Kalau yang kecil, ya tinggal apa namanya, ya beda-beda, Bu. Kalau yang kecil harganya kecil, kalau yang gede harganya gede. Terus gimana dulu kok bisa misalnya ini harganya berapa ini kalau yang besar seperti ini? Ini 50, Bu. 50. Kalau yang kecil seperti apa misalnya? Kayak gini nih? Ya. Ini 10 perak. 10 perak. Ya. Nah, itu menentukan harga bahwa ini 10, ini 50. Itu gimana tuh, Pak? Ya, kita mengambil dari harga sana. Jadi kita mengambil keuntungan. Jadi kita beli itu 50, terus saya jual 60. Bang, airnya berhenti, minta sepikul. Parece que as pessoas estão vivendo em meio ao lixo, mas essa impressão é falsa. Elas vivem em meio aos seus bens. A água suja do fosso é usada apenas para lavar.
A água potável precisa ser comprada. Antes de vender suas garrafas, Selamat visita o Sr. Seli, um comerciante local, para vender papelão. Seli tem uma boa reputação entre os garrafeiros por pagar preço justo. Toda a propriedade é controlada por pequenos comerciantes e garrafeiros, porque pequenos comerciantes independentes constituem uma parte importante da economia urbana. Mas, Bang Kardus. Ya. 10 Bang Slamet. 10? Iya. Berapa sekilo, Bang? 90. 90? Iya. Memang keadaannya sekarang ini untuk saat ini begitu. Soalnya di pabrik itu sekarang numpuk barang. Mungkin ya terlalu banyak barang dari luar. 900 Bang. Oh ya, terima kasih. A importação de lixo de países industrializados arruína o negócio dos garrafeiros indonesianos, derrubando os preços. Paga-se cada vez menos por trabalho árduo. Os produtos vão se empilhando ao redor da casa de Seli. Iya. Mana nih Pak bisnis sampah ini, bahan sampah ini sekarang? Nah, untuk dari bulan 1 sampai bulan sekarang ini memang keadaannya memburuk, tidak menguntungkan, terutama antara kardus sama duplex. Bagaimana dengan harga plastik? Kalau harga plastik kita juga sama, maka terus ini makin menurun aja gitu. Ya. Sudah 36. Ya, ya. Mas os produtos continuam chegando. Seli compra e vende papel, papelão, plástico e metal. Ele ganhou um bom dinheiro ao longo dos anos, começando como garrafeiro, depois trabalhando como administrador para um atacadista e finalmente como comerciante independente. Mas os negócios estão piorando. Uang kontan untuk memperoleh uang kontan dari pabrik sekarang? Kalau yang masalah kardus ini masih uang kontan, tapi dalam bidang plastik yang masih diutang-utang terus. Uang makan ya, Reman. Apa ini Pak Asli? Ada kesulitan untuk membayar pemulung mungkin sekarang? Enggak? Alhamdulillah selama 5 bulan ini untuk membayar pemulung ini lancar ya. Soalnya saya masih bisa muter-muter yang lain, Bu. Dan kalau kekurangan itu bisa calling sama agen itu, minta uang gitu supaya kita jangan sampai anak buah itu jangan sampai nggak dibayar gitu. This is come from Germany and also this is also in Germany green label that show that this plastic should be recycled by the industry, but not say it should recycle in your own country or in other country. So it's coming to this country. Em novembro de 92, a Indonésia proibiu a importação de lixo plástico, mas licenças especiais e depósitos cheios tornam inútil essa boa intenção. We noticed that the 1992, the imports of the plastic waste went up, and of course, they used the phrase of scrap material and so on, but when we look into the container, 60% are recyclable waste, 30% are non-recyclable, and 10% are hazardous toxic waste. So we are therefore banning this because we don't want that this kind of dirt enters our country. It competes with the waste from domestic waste, and therefore put our scavengers in jeopardy. Selamat leva suas garrafas para um intermediário, patrão, como ele o chama. O Sr. Sole emprestou dinheiro a Selamat para sua primeira bicicleta. Esse empréstimo foi pago há muito tempo e a bicicleta tornou-se agora o bem mais importante para o negócio de Selamat. Sole sempre conta as garrafas cuidadosamente. Ele compra regularmente de Selamat. 77, 77, 78, 80.
Ao lado de sua casa, Sole tem uma pequena oficina onde as garrafas são limpas e separadas antes de serem entregues para as fábricas para serem reutilizadas. As tampas são usadas para calcular a quantidade total de garrafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi kan lebihnya 400, link 100 ya. Jadi 16.500 ya yang sekarang ya. Rp16.500 ya jumlahnya sama beling ya. Sekarang saya bisa bayar ini dulu ya. Yang sisanya yang kemarin yang 20.000 itu bisa bayar. Soalnya di sini lagi keadaan lagi macet. Jual ke sono, jual ke sini, diutang, kotor si masuk. Cuman pembayarannya di pabriknya susah. Jadi saya minta dimaaf aja ya, minta dibayar ini dulu aja ya, 16.500. Yang sisanya yang kemarin kasih bon lagi ya. Enquanto o Slamati sempre tem que pagar seus clientes no ato, muitas vezes ele recebe apenas um vale de seu patrão. Hoje ele recebe $8, o que dá um lucro de menos de $2. Bapaknya prahit, nggak dapat uang itu ya, gantinya ya paling bapaknya beli kardus dijual untuk nyambung lagi. Nanti kalau botolnya udah lancar balik lagi ke botol gitu. Dan biasanya kalau untuk menjual barang lain seperti kardus itu selalu kontan gitu. Apa itu juga kerja? Mungkin tidak, bantu-bantu di rumah aja kalau kerja saya enggak. Biasanya dilakukan sehari-hari apa? Ya apa, masak, nyuci, momo, sudah. Putranya. Berapa putranya? Banyak, 6. Dan apakah putra-putrinya sekolah? Mungkin? Tidak. Tidak ada yang Tidak sekolah, ada, Bu. Masalahnya biayanya yang tidak bisa, sulit. Ya banyak biaya di sini anak sekolah. Mengenai anaknya banyak. Tidak 6, kalau satu anak masukin 40.000, udah 5 anak udah berapa? Ya belum bulanannya, belum hariannya ada sumbangan sokongan apa. Ya nggak mampu lah, Bu, untuk nyekolahkan anak-anak. Pak Slamet ada usul. Quando os Slamati começam a pensar no futuro dos seus filhos, ficam muito preocupados. Apesar de todos os esforços, não existe perspectiva de uma vida melhor. Senasib saya sekeluarga apakah mau begini terus? Jadi ya ingin sekali bagaimana jalannya dan bagaimana kekuatan tenaga dengan fisik kurang kita untuk mendapatkan tempat yang layak. Em Surabaya, uma cidade do tamanho de Berlim, Viena e Zurique juntas, a prefeitura reconhece o valor dos garrafeiros. Eles auxiliam no saneamento e na coleta do lixo, reduzindo esses custos para a prefeitura. E, ao mesmo tempo, facilitam a recuperação valiosa de importantes matérias-primas. Essa cooperação entre as autoridades e os garrafeiros foi reconhecida. Surabaya foi considerada a cidade mais limpa da Indonésia pelo 5º ano consecutivo. Essa cooperação, até o momento, tem sido única na Indonésia.
foi baseada no reconhecimento dos garrafeiros como cidadãos com plenos direitos e cujo trabalho é respeitado pela prefeitura. Um símbolo desse respeito é o Centro de Treinamento para a Organização dos Garrafeiros. Construído através de uma iniciativa conjunta, vizinho a um depósito de lixo, serve de escritório, ponto de reuniões e centro de treinamento. Ocasionalmente, o próprio prefeito vem falar aos membros da organização. Hello. Dan kemudian kenapa sebenarnya latar belakang yang menyebabkan pemerintah daerah Surabaya begitu concern, begitu memperhatikan nasib pemulung di kota ini? Karena kita melihat bahwa mereka itu adalah warga yang betul-betul mandiri, yang tidak bergantung penghidupannya dari orang lain. Jadi mereka mencari nafkahnya dari para pemulung, ya, dari memulung, mencari barang-barang yang dari sampah itu yang masih mereka bisa jual kembali atau reuse, ya. Jumlahnya barang-barang yang bisa di reuse atau mereka gunakan itu adalah sekitar 15 sampai 20% volume dari seluruhnya. Ya, malah dari hasil research dari Jakarta malah sampai 30%. Sehingga dengan demikian ini akan membuat volume sampahnya berkurang, ya, volume sampahnya berkurang, dan ini dengan demikian maka dana untuk angkutan sampah dan penghancuran sampah juga berkurang. Outros relatórios avaliam que os garrafeiros podem reduzir o volume de lixo até em 50%. O trabalho dos garrafeiros é o mesmo em todas as cidades. Toda manhã, até o meio-dia, eles percorrem as ruas. Os homens, com seus carrinhos de mão, chamados de tukang sampah, têm contratos permanentes com as famílias e coletam todo o lixo por uma pequena taxa. As mulheres vão de lata em lata de lixo e só coletam alguns itens. Com sua atividade, os garrafeiros auxiliam a favela e criam um importante mercado. Por exemplo, 90% do papel usado é fornecido pelos garrafeiros. Mais tarde, o material de maior valor é retirado do carrinho antes do lixo ser entregue a um depósito do departamento sanitário. Essas mulheres coletam apenas plástico e latas. Elas começam de manhã, quando seus filhos mais velhos estão na escola. À tarde, seus maridos fazem as mesmas rondas novamente. A organização dos garrafeiros é chamada Esquadrão Amarelo, devido às roupas que vestem, muito semelhantes às usadas pelo departamento sanitário. A organização se autodenomina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning, que significa parceiro do departamento sanitário, com a sigla PMPK. Muitos dos garrafeiros são analfabetos. Um programa educacional foi organizado pelas autoridades municipais. Kita bentuk dalam suatu paguyuban, ya, karena perlu dilakukan pembinaan. Kalau belum guyup itu belum bisa dibina, karena membina satu persatu itu tidak mungkin. Oleh karena itu dilakukan paguyuban. Kita cari yang namanya tim leader. Sektor informal ini tim leader siapa? Ini Padiran ini. Yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan PMPK di Batang Tangkis ini apa, Pak? Jadi begini, pendidikan yang dilakukan adalah pendidikan keterampilan dan pendidikan untuk alih profesi. Jadi pendidikan alih keterampilan adalah satu, memasak, menjahit, di samping itu pendidikan. Primeiramente, ensinam as crianças para que as famílias passem a confiar no programa. Depois, as mulheres recebem treinamento para uma profissão diferente. Feito isso, até os homens arriscam-se a parar de ganhar dinheiro por um tempo para serem treinados como mecânicos, motoristas ou varejistas. Os programas são totalmente voluntários.
as vagas são limitadas e há muita procura. Após coletar o lixo, toda a família ajuda a separar o material. Para Agostino e sua família, esse ritual diário consiste em separar o material cuidadosamente. Mas ini nek nyortir ini berdasarkan apa, Mas? Anu Mbak, kalau ini harganya lain-lain. Terus apa jenis plastiknya? Jenis plastiknya kalau gini keras, kalau gini biasa, terus kalau gini paralon tuh harganya sendiri-sendiri Mbak. Sendiri-sendiri. Iya. Terus apa meneh dipisah kayak pirang jenis biasa ya? Kalau nggak salah 5 Mbak, 5 ya. Apa ya jenisnya? Paralon, terus kayak gini juga aqua sendiri Mbak. Yang kalau aqua, terus kalau kayak gini sendiri, terus kayak sandal ini sendiri Mbak. Jadi sendiri-sendiri gitu. Claro que coletar lixo não é o ideal e muitos garrafeiros consideram essa atividade como uma ocupação temporária. Mas para muitos deles é a única possibilidade de ganhar dinheiro honestamente. Embora até isso esteja atualmente sendo ameaçado pela importação. Harganya berapa ya per kilo, Pak? Harganya per kilonya 319. Yang 300 Mbak. 300. Bulan lalu berapa harganya? Kalau bulan lalu, kalau 2 bulan yang lalu 500 Mbak. 400. Karena barang import yang masuk, ya jadi harganya turun. Mas, kalau kerja pemulung sini punya kartu identitas ya? Punya Mbak, jadi kami kalau misalnya operasi, karena kami itu isinya dikasih kartu identitas Mbak. Jadi ya kayak gini lah Mbak kartunya Mbak. Kayak gini Mbak kartunya, jadi istilahnya diberi identitas dari Kota Madia Mbak. Aku enak ini. Tapi ini bukan punya Mas. Punya istri saya. Punya istri, tapi Mas juga punya? Punya. Punya semacam ini. Iya. Itu dari mana? Dari Paguyuban? Paguyuban Mitra Pasukan Kuning. Terus kalau menggunakan identitas ini itu apa ada pengaruhnya gitu? Ya jadi kita misalnya karena kita nih resmi Mbak, jadi kita masuk kampung itu boleh gitu Mbak. Dulu nggak boleh memang? Dulu kita tuh dicurigai masuk kampung, jadi itu karena sudah istilahnya. A carteira de identidade é um importante símbolo do reconhecimento das autoridades, mas é também um mecanismo de autocontrole voluntário para saírem do anonimato. Cada vez mais, mulheres garrafeiras estão participando do treinamento na sede do Esquadrão Amarelo. Elas esperam poder, no futuro, costurar em casa e deixar as ruas. Existe muito preconceito contra elas. Está em andamento uma campanha para melhorar a vida e as condições de trabalho dos garrafeiros e espera-se que também melhore tanto sua imagem pública como seus direitos. Essa campanha é subsidiada por dinheiro europeu destinado ao desenvolvimento. Os cursos de treinamento até agora foram cofinanciados pela Alemanha. Ini diteruskan. Ya. Ini supaya lulus. A professora também costumava coletar lixo. Os cursos só começam quando há dinheiro suficiente para comprar material. Um curso de costura ou de cozinha normalmente dura 2 meses. A cidade de Surabaya respeita os garrafeiros e, ao mesmo tempo, as autoridades oferecem programas de treinamento abrangentes. Uma aparente contradição. Mas os garrafeiros são normalmente pessoas que abandonaram o campo e a cada dia chegam em maior número à cidade. A maioria reconhece que coletar lixo não pode ser uma ocupação vitalícia e, naturalmente, anseiam por um futuro melhor. A senhora Musariana, que foi treinada no ano passado, pode esperar um futuro melhor. Nggih manten di bar sekolah niku. Bersekolah terus nggih diajajan. Wonten pirang bulan niku? Nggih wonten nek bekas 7 ya. Sekolah kan gangsal lah. Sekolahipun gangsal. 2 tahun. Terus saderengipun dodolan jajan niku napa Bu? Kerjane? Kula nggih anu mantun tumut pemulung niku. Kula terus pemulung sepi, keadaan sepi. Niku pemulung niku keadaan kula anu sepi nyambut damel.
Terus kula tumut sekolah. Mantun tumut sekolah kula terus pinter sekolah terus ada jajan niku. Terus keadaane maju. Damel ngene lari-lari niku, bapakipun mboten nyambut. Bapakipun kok mboten nyambut gerah nggih. Nggih sakit. Sampun pun 12 tahun. Kula dhewe sing nyambut damel. Nggih kang ditumut tiang-tiang nggih kengken umbah-umbah kengken sembarang. Enten pemulung niku. Antun leren terus kula enten sinari nyambut damel teng udes-udes niku. Nggih tiang pemulung sing damel niku. Antun terus kali polisi dipun larang mboten asal damel rokok utis terus ada penyakit paru-paru mboten. Terus maten-maten terus leren kula terus tiang-tiang niku duka kok ubi-ubikan sekolah niku lho. Sekolah dateng Pak RW terus kula nggih dipun jak terus kula tumut kumpulan niku PPKA niku pasukan kuning terus kula dipun jak terus kula nggih pamane sekolah nggih saged masak diburuki kan kalih ibu PKK ngoten niku terus kula tumut mantun tumut saged masak-masak terus kula mboten nderek pemulung mboten tumut leles mboten terus latihan jajan niku ngoten. Cerai lah. Ulang lagi lah. Mantun sadian jajan nggih, bondone sekedhik nggih kula damel sadian jajan enggak sekedhik ngoten. Terus molor nggih sak menika. Terus gadah kula saking keadaane tiyang mboten mampu, wong bapak nggih mboten nyambut, nggih kula dhewe kalih anak kula alit niki kula jak ider sadian jajan niki. Ayo jaket tuh, sawan. Ayo. Jadi jeruk. Lapor. Yo ceplok nih. E a senhora Masriana tem novos planos. Ela está economizando para comprar uma barraca no mercado. Com isso, não precisaria mais andar pelas ruas. Ela também estaria protegida das intempéries enquanto trabalha e poderia manter as filhas perto dela. Awake keramut gitu. Mboten pancet turut tembong, nggih lumrah sakniki pancet turut tembong tapi kula sadan jajan niki. Sak riyen nek mbukaki tong wis sak wontenipun terus sampai depanipun kados tiyang bambu. Sakniki pun mbah derajat pun sadhe jajan saged ider. Tenan bagus e. Sekirane riyen nggih mboten sak menika. Wong riyen nika lek padus resep nggih ngasal karo 10.000, ngasal 2.000 ngoten niku. Lek umat iko nggih mboten lek belas angsal nggih 1.000 ngoten niku. Sak menika nggih lumayan tinimbangane riyen pemulung. Lan iki nggih 6.000 lek umat temu rezekine lek sing numbas kinten-kinten ngoten nggih sampai 7.000. De volta a Jakarta, onde a população é maior do que em toda a Áustria, a cada dia chega mais gente à procura de trabalho, o que torna realmente impossível fazer um planejamento urbano, criando-se assim problemas sociais e ecológicos em larga escala. A coleta de lixo, que constitui uma parte importante da economia de mercado, ajuda a resolver alguns dos problemas causados por esse afluxo. Os garrafeiros têm um papel importante na remoção do lixo. Em troca, coleta o material de valor desse lixo e, com isso, o governo não precisa importar tecnologia cara. Só em Jakarta, os garrafeiros tiram material do lixo num valor acima de 50 milhões de dólares. Bandar Gebang é o maior depósito de lixo de Jakarta. 5.000 garrafeiros trabalham aqui. Os artigos de maior valor são retirados antes do lixo chegar. Mesmo assim, ainda é possível encontrar material suficiente para vender. Na maior parte plástico, latas, papel usado e ossos. Usando ganchos de ferro pontiagudos, eles recolhem tudo que tem valor.
Esse é o Sr. Sarvin. Ele mora aqui com seus 3 filhos que deixaram a escola após 3 anos e agora ajudam-no com seu trabalho. Como os outros garrafeiros, Sarvin mora ao lado do depósito de lixo. Aqui todos têm seu lugar para separar e secar os artigos. A única alternativa é mendigar. As pessoas trabalham duro para manter sua independência. Sarvin vive aqui desde que o depósito abriu, há 4 anos. Kok kerja nang kene apa, Pak? Habis ya gimana sih kalau kita orang nggak punya itu ya gimana aja cari kerjaan buat untuk makan anak keluarga saya, Bu. Habis kalau di kampung kan susah, Bu. Tadinya kerja di kampung memang? Iya memang kerja di kampung, tapi sekarang kan umpami musim rendeng, buktinya bangsa kita nggak kepake. Karena di kampung itu yang banyak kan pakai klektor, Bu, persawahan itu. Jadi kan saya udah nggak kepake, kuli-kuli udah nggak laku. Untung aja kita ada pembuangan sampah ini. Kalau nggak ada pembuangan ini kan serba repot. Sarvin vende sua mercadoria para seu chefe, Sr. Herman. Os varejistas vivem aqui também. Eles alugaram o terreno onde os garrafeiros moram. Para os trabalhadores, eles são como patrões. Além de fazer negócio com eles, também consultam os seus patrões sobre problemas legais e pessoais. Herman negocia com plástico. Plastik-plastik ini dibedakan berdasarkan apa, Pak, disortirnya ini? Berdasarkan ini masalah warna aja ya. Masalah warna? Nah, tapi kalau bahan tetap HD. Tetap HD. Jadi ini ada warna merah, putih kapur, dan HD susu. Tapi ada mungkin jenis plastik yang lain? Ada juga, ini dari PE. Yang putih begini lemas PE, ini juga yang seperti ini kasar. Ya ini PP sebutnya. Kalau sebulan yang lalu apa harganya tambah turun atau enggak? Kalau harga ya tetap turun. Turun, banyak turunnya. Banyak turunnya. As importações estão ameaçando empregos que ninguém quer e todos precisam. A consequência da queda de preços já é visível. Devido à redução de seus ganhos, os primeiros garrafeiros estão deixando esse depósito. Não há outro trabalho e o volume de lixo está aumentando rapidamente, uma vez que menos material reciclável está sendo retirado. As fábricas precisam do material reciclado porque matéria-prima é cara. Ao contrário da Europa, a mão de obra aqui é barata e não há problema em empregar centenas de pessoas para separar o plástico. Essa fábrica produz bolinhas de plástico que, depois derretidas, transformam-se em baldes, bacias ou sacos. São produzidas 20 toneladas de plástico reciclado por dia. 80% do material vem da Indonésia, mas tem também lixo vindo da América e da Alemanha. Outras fábricas mais modernas são especialistas em lixo importado, porque é considerado de melhor qualidade e, naturalmente, é mais barato. Angkat. Ya, sudah malam. $350 homens e mulheres trabalham nessa fábrica. As mulheres recebem um mínimo de $1,50 por dia. Isso é muito menos do que os garrafeiros ganham. A importação de lixo não cria novos empregos aqui. Apenas destrói o sistema de reciclagem existente. Se a indústria indonésia continuar reciclando lixo estrangeiro, seus próprios depósitos ficarão cada vez mais cheios e 50 mil garrafeiros perderão sua última oportunidade de trabalho.
A mão de obra é tão barata aqui que podem se empregar pessoas só para raspar a folha de alumínio que cobre os potes de iogurte. Isso seria muito caro na Europa. A Europa está procurando desesperadamente compradores para seu lixo plástico e está até disposta a entregá-lo de graça. Kalau barang plastik seperti itu akan bisa diperoleh dengan gratis, bagaimana menurut pendapat Bapak? Sangat senang sekali. Yang jelas untuk seperti plastik yang saya diberi ini, jenis ini bisa diolah dan bisa direcycle kembali. Kalau memang jenis yang dikirimkan tuh semua berupa jenis ini. I don't like the argument that the developing country becomes the dumping ground for waste produced by the developed countries. Why don't you exploit, why don't you recycle your own waste? Keep the developing countries clean. This is then the rationale why we reject, why we ban the import of plastic waste. We don't want to become a waste basket for product of the developed countries. Desde a proibição da importação, os contêineres estão se empilhando no porto. Mas veementes protestos de indústrias locais e estrangeiras ameaçam reverter a proibição. Plastic is a container of the corrosive materials, yeah? And you also can see the label is also in Germany language. In our law, if there still content of chemicals inside, it's mean hazardous waste. Do you find chemical inside here? Yeah, we found some of the container have contain not only container, but inside it's a sludge that contain heavy metals. This is the container. Inside of the container, yeah, it's inside this is a sludge, and then we analyze in laboratory, and it's contain heavy metals in a high concentration. Exportação nessa proporção é realmente impossível de controlar. The last question. Now there are about 250 containers in the harbor blocked. What will you do with this plastic scrap? Destroy it, and if it is to be recycled, it must be recycled in cooperation with the scavengers. It must not be at the disadvantage of the scavengers. A mesma história pode ser contada em muitas grandes cidades do mundo, seja em Buenos Aires, Bombaim ou Singapura. A Indonésia é apenas um exemplo.